Olá, bem-vindo à série de entrevistas do G1 com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Foram convidados para entrevistas ao vivo os 3 candidatos com melhor pontuação na pesquisa IPEC do dia 15 de agosto. Os demais 7 candidatos participam de uma entrevista gravada que será exibida na semana seguinte a esses encontros ao vivo que começam agora. E pela sequência definida no sorteio, hoje, 22 de agosto de 2022, a gente conversa com Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Essa entrevista será transmitida ao vivo pelo G1, onde ficará disponível também na íntegra, tanto em vídeo como em áudio. Candidato, obrigado pela presença. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Alan. Uma alegria estar aqui no G1. Parabéns pela iniciativa de promover esse debate propositivo importante para a formação de convicção. Então, uma honra e obrigado pela deferência. A gente começa aqui com um pequeno resumo da sua trajetória na vida pública. Tarcísio de Freitas nasceu no Rio de Janeiro, tem 47 anos. Em 1996, formou-se em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, e passou a atuar como oficial do Exército. Em 2002, concluiu a graduação em Engenharia Civil e tornou-se engenheiro do Exército. Deixou a carreira militar em 2008, com a patente de capitão, e entrou para o funcionalismo público federal. Trabalhou no governo de Dilma Rousseff, do PT, e também na gestão de Michel Temer, do MDB. Em dezembro de 2018, foi nomeado ministro da Infraestrutura pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, onde ficou até este ano. Em março de 2022, se filiou ao Republicanos, partido do Centrão, que integra a base do governo do presidente do Congresso. Da redação do G1, eu sou Alan Severiano e nossa entrevista de hoje é com o candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Segunda-feira, 22 de agosto. Candidato, nossa conversa terá 1 hora de duração e o tempo começa a contar a partir desse instante. A primeira pergunta é o seguinte: o senhor ocupou vários cargos técnicos, essa é a sua primeira eleição. Por que o eleitor de São Paulo deve acreditar que o senhor está preparado para logo de cara, assim, comandar o estado mais rico, mais populoso do país e que tem o segundo maior orçamento, né? Só perde para o orçamento do governo federal. Olha, porque ao longo da minha vida eu me preparei para os desafios e fui trilhando um caminho que me botou à frente de desafios cada vez maiores. Eu assumi o DENIT, por exemplo, depois de uma sequência de escândalos de corrupção. Assumi, consegui sanear o órgão, implantei lá um rígido sistema de governança, começamos a concluir obras que estavam paradas, transformamos o DENIT numa grande máquina de fazer projetos e de realizar empreendimentos. Depois eu fui chamado para fazer parte do governo Michel Temer com a missão de tocar projetos de investimentos, de fazer leilões de infraestrutura, atrair o capital privado, e nós fizemos 127 leilões em 2 anos e meio. Uma experiência muito bem sucedida, onde a gente trabalhou em várias áreas da infraestrutura, na área de óleo e gás, na área do saneamento, na área de energia, na área de infraestrutura de transportes, que já era a minha área. E na sequência, o presidente Bolsonaro nos honrou. E aí há de se destacar que pela primeira vez em muito tempo, né, um presidente teve a coragem de trazer técnicos para a composição do ministério, colocando técnicos no primeiro escalão, um ato de coragem, porque se fosse outro presidente eleito em 2018, certamente alguém com meu perfil não estaria no ministério. Então eu tive essa oportunidade, fui para o Ministério da Infraestrutura e aquilo que eu disse que ia fazer no primeiro dia de trabalho, no discurso de posse, que era a transferência maciça de ativos para iniciativa privada, a resolução de problemas herdados, o fortalecimento institucional, a conclusão de obras inacabadas, foi o que nós fizemos. Entregamos muita coisa nesse período, né, e tivemos bastante sucesso. Agora vamos falar sobre o seu compromisso com São Paulo especificamente, porque antes de se lançar ao governo de São Paulo, o senhor pensou em se lançar ao Senado por Mato Grosso e Goiás. Ou seja, estavam 3 estados ali, o senhor pensando para onde ir. O senhor tem vontade mesmo? É um compromisso seu de servir ao povo de São Paulo, ou isso tem mais a ver com o interesse do presidente Jair Bolsonaro, né? Uma necessidade, mais do que o interesse, de ter um palanque aqui no estado de São Paulo? Não, meu interesse, meu compromisso é com o povo do estado de São Paulo. A gente percebe aqui várias oportunidades de realizar, várias oportunidades de fazer a diferença. Olha, eu tenho visitado comunidades carentes e tenho visto a falta de saneamento básico, esgoto correndo a céu aberto, a falta de iluminação pública, a falta de escolas com equipamentos que permitam que essa escola seja um locus de atividade social, possam se integrar à comunidade, a falta de mão de obra qualificada. Me dói ver alunos terminando o ensino médio sem ferramenta, sem perspectiva, sem proficiência em português, sem proficiência em matemática. Ver 845 obras ou atrasadas ou inacabadas, né? Um monotrilho da linha 17, por exemplo, um rodoanel Mário Covas. É chato ver
a perda de negócios para outros estados, para Minas, para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná, que é também perda de emprego. A gente vê vocações aqui, como a vocação ferroviária que o estado tem, é um estado que cresceu na margem das linhas dos trens e, de repente, a gente não tem hoje um transporte ferroviário pujante. Então dá para fazer a diferença, dá para olhar pelas essas pessoas, dá para olhar pelas pessoas que estão aí na fila das cirurgias eletivas. A gente vai tratar desses temas todos aqui que o senhor está colocando em pauta, já que o senhor falou das cirurgias eletivas. Eu acredito que é missão, viu, Alan? Eu acredito que assim, quando você é vocacionado por serviço público, você quer fazer a diferença. Eu tenho plenas condições de fazer a diferença, porque eu aprendi duas coisas nessa minha trajetória. Montar time, e você não faz nada sozinho. Se você monta um bom time, o time técnico, você faz a diferença. E aprendi a dar valor a bons projetos. Ou seja, se você tem plano e tem time, vai dar muito certo. O senhor falou de cirurgias eletivas. O senhor tem falado em saúde digital. O que é que isso significa? Como é que vai funcionar? Significa que você tem que aumentar a eficácia da atenção primária. Olhar lá na ponta. Boa parte dos casos que hoje chegam no pronto-socorro, que chegam nas urgências, na emergência, poderiam ser resolvidos na atenção primária. E aí é necessário dar suporte para os médicos, suporte para as equipes de família, que prestam a primeira assistência. Ora, se você monitorar o diabetes, ela não agrava. Se você monitorar a hipertensão, ela não agrava. E a gente tem um índice de eficácia na atenção primária que é aquém. Ora, nós estamos na era do 5G. A gente tem que aproveitar essa conectividade que vai permear todo o estado de São Paulo, e o governo do presidente Bolsonaro fez o leilão de 5G, a gente vai ter internet de qualidade chegando. Mas isso quer dizer o quê exatamente? Que vai criar um aplicativo para ter esse acompanhamento dessas famílias? Significa que os médicos, as várias equipes de medicina da família serão assistidas por uma central onde você vai ter um médico que vai prestar a primeira assistência. Então você, com menos profissionais numa base, vai atender muito mais família, vai aumentar a abrangência da prestação do serviço de saúde, aí vai melhorar a eficácia da atenção primária. Acompanhando pelo celular, enfim. Acompanhando pelo celular, prontuário eletrônico, com sistemas que se conversam, que o grande problema do prontuário eletrônico hoje no estado de São Paulo é a falta de interoperabilidade de sistema. Então você abre o prontuário numa cidade, quando aquele doente é transferido para outra cidade em função do seu problema, você perde a informação. Há uma repetição de exames, então você perde a memória. Então é necessário que você integre esses sistemas e que você possa ter um médico de família orientando vários profissionais que vão estar na ponta da linha. Nós temos já bons exemplos, A gente, por exemplo, está vendo aí o Einstein trabalhando muito na questão da telemedicina, não só no estado de São Paulo, mas fora dele, levando essa assistência médica para as pontas. Então a gente vai investir muito nisso como forma de aumentar a eficácia da atenção primária. Acelerou durante a pandemia. Agora a gente, por outro lado, tem uma exclusão digital enorme, Quer dizer, muitas pessoas, as que mais precisam desse atendimento da saúde pública, muitas vezes não têm computador, muitas vezes não têm acesso à internet e quando tem, não são familiarizadas com o uso. Como é que o senhor pretende resolver essa disparidade entre a necessidade da tecnologia ajudar a saúde e essas carências todas? A tecnologia está cada vez mais democratizada. Agora você tem que entender que a equipe de medicina da família vai estar com equipamento. Ou seja, aquele médico que vai chegar lá na ponta da linha, aquele médico de família que vai ter lá a servidão de atender uma quantidade de famílias, Aquela equipe de medicina da família, o enfermeiro que vai poder também prestar essa primeira assistência, fazer o monitoramento, acompanhar se o medicamento está sendo retirado, se o medicamento está sendo administrado corretamente, se aquele controle daquela doença crônica está sendo realizado. Então essa equipe vai estar interconectada com a nossa central e a gente vai estar fornecendo esse acompanhamento e aí isso nos dá um poder de multiplicação dos braços do Estado no que diz respeito à saúde digital. O Estado de São Paulo tinha em maio uma fila de 500 mil pessoas esperando cirurgias eletivas, resultado da pandemia. Como é que o senhor pretende zerar essa fila e em quanto tempo o senhor conseguiria zerar essa fila? Primeiro a gente tem que ter clareza de qual é o tamanho da fila e qual o problema. Você tem a migração de pessoas para diversas filas. O fortalecimento da regionalização da saúde, das diretorias regionais de saúde é fundamental para que a gente passe a ter uma gestão de fila regionalizada, onde a gente dê transparência, a
gente saiba, de fato, quem está na fila e possa fazer o acompanhamento clínico. Outra questão importante é que é a natureza da demanda. Ou seja, nós temos muitas cirurgias, muita gente que está à espera de cirurgias que são relativamente simples. Então, é importante pegar os hospitais estratégicos, né, ou transformar esses ambulatórios médicos de especialidades em hospitais estratégicos, com capacidade de realizar pequenas intervenções cirúrgicas. Então, primeiro, a ampliação da rede de AMES é fundamental. Então, chegar a 80 AMES é fundamental e fazer com que todas elas passem a realizar, tenham capacidade de realizar pequenos procedimentos, né? Então, essa é uma forma de resolver o problema da fila. Primeiro, também recuperar o nosso sistema de filantropia, que é um sistema que está agonizando por falta de recursos. O Hospital São Paulo, candidato, como é que fica a situação do Hospital São Paulo? O Hospital São Paulo recebeu suporte do governo federal, tem ainda uma série de problemas, está com uma quantidade de leitos fechados bastante grande, tem quase 400 leitos fechados que precisam ser reabertos e eu entendo que a gente precisa de um compromisso. Por um lado, atuar junto ao governo federal, com a liderança que o Estado de São Paulo tem para aumentar, para reajustar a tabela SUS, reajustar os repasses de recursos para que a gente possa suprir a necessidade. Pois é, o argumento da organização social que administra o Hospital São Paulo é justamente esse, quer dizer que faltou repasse de recurso federal e aí por isso a gente vê essa situação de penúria, a gente mostra todo dia, toda semana no SPTV primeira edição, né, filas grandes, as pessoas reclamando do atendimento e muitos protestos, sobretudo de funcionários do hospital, porque está faltando gás, às vezes, no hospital, por causa desse atraso no repasse. Essa é uma realidade do sistema hospitalar do estado de São Paulo como um todo. Você vai ver um quadro semelhante no hospital de Itapetininga, por exemplo. Né, nós temos aí só na cidade de São Paulo quase 1.000 leitos fechados, sendo quase 400 deles no Hospital São Paulo. Né, ao longo da pandemia, o governo federal repassou recurso independente do cumprimento de metas. Só que nós temos um problema, né, uma tabela SUS, por exemplo, que está extremamente defasada, vários anos sem reajuste, e é um parâmetro de remuneração para os procedimentos. Então, os custos aumentaram e a tabela SUS não. Então, a primeira medida é trabalhar junto ao governo federal para fazer o reajuste dessa tabela SUS. Essa é uma coisa importante. Segunda coisa, é entender que o Estado tem que ter a sua participação dentro de um sistema de repartição de competência dentro de um sistema tripartite. Ou seja, a gente também vai aumentar o aporte do governo do Estado para diversos hospitais, incluindo o Hospital São Paulo. Que está numa situação aparentemente mais grave do que a dos hospitais estaduais. Exatamente. Né? Mas assim, na verdade, você tem vários hospitais estaduais que estão padecendo. Eu acho que vale a pena visitar o Hospital de Itapetininga, que, por exemplo, cuida de 13 municípios. E aí tem uma coisa interessante, a lógica da região administrativa, porque no final das contas essa lógica ficou política, mas ela não transpassa para a prestação de serviço. Então, muitas vezes, uma sede de região administrativa arca com todo o ônus por aquele equipamento e isso não há uma repartição, não há uma governança repartida e nem uma repartição de competências, principalmente no que diz respeito ao aporte financeiro. Então, são questões que a gente precisa ajudar, né? Precisa trazer esses municípios e fazer ali uma nova repartição de competências para que a gente tenha essa governança repartida e o Estado também tem que comparecer. Falando de saúde, vamos falar de pandemia. Estamos na pandemia ainda, infelizmente não acabou. O senhor foi multado 3 vezes aqui no estado de São Paulo por não usar máscara em momentos críticos da pandemia, em eventos que geraram aglomeração, né, e colocaram em risco a saúde pública. O senhor pagou essas multas. Ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, que também foi multado, seu padrinho político, mas não pagou essas multas. E a população pode se perguntar, em que Tarcísio a gente deve acreditar? No que respeita às leis, quando o senhor paga a multa, ou no que deixa de seguir a orientação da ciência, no caso de não usar máscara? Eu usei na maioria das vezes, na maioria dos eventos. Às vezes era multado por aparecer numa determinada circunstância sem. Você vai ver várias imagens minhas usando a máscara. Mas por que você deixou de usar nesses 3 eventos? Tirei em algum momento para tirar uma fotografia, fui multado, entendi que o Estado estava exercendo o seu poder de polícia administrativa, concordei com a multa, paguei. Mas era um medo de não desagradar o presidente naquele momento? Absolutamente.
Agora, o governo Bolsonaro ele negou enfaticamente as orientações da Organização Mundial da Saúde em relação à pandemia, atrasou o início da vacinação, só começou, inclusive, depois que o governo de São Paulo fechou o contrato com o fornecedor da China. Como é que o senhor se sente tendo feito parte de um governo que foi considerado negacionista na saúde? Vamos restabelecer a verdade aqui. O primeiro contrato para compra de vacina foi assinado em junho de 2020, foi o contrato com a AstraZeneca, que tinha inclusive a previsão de transferência de tecnologia para a fabricação de insumo farmacêutico ativo em território nacional. Então, muito antes da vacina ser uma possibilidade, se detectou a possibilidade de fabricar no Fiocruz e se fez esse contrato que previa a transferência de tecnologia. Mas na prática começou bem depois a AstraZeneca. A gente começou a vacinar com a Coronavac em São Paulo e no Brasil. Logo depois inclusive. Veio a AstraZeneca, veio a compra da vacina da Pfizer, veio com a compra de outros imunizantes. O Brasil foi um país que adotou uma estratégia de diversificação de imunizantes, um dos poucos países do mundo. O brasileiro, se quisesse tomar uma vacina de vírus inativado, tomava. Se quisesse tomar uma vacina de RNA mensageiro, tomava. 80% da população brasileira tem o esquema primário de vacinação completo. Quase 30 bilhões de reais foram investidos em vacina e foram adquiridos quase 600 milhões de doses. Então, inclusive, as doses do competente Instituto Butantan foram adquiridas pelo governo federal e fizeram parte do Plano Nacional de Imunização. O governo aportou dinheiro para o combate à pandemia, independente dos cumprimentos das metas, para diversos hospitais, santas casas. Isso permitiu com que a gente tivesse um aumento, e isso é legado, de 6 mil novos leitos de UTI no Brasil. O Brasil já era o terceiro país do mundo em número de UTIs e hoje tem uma posição bastante confortável no que diz respeito à prestação desse serviço, de terapia intensiva. Então, o esquema, o case de vacinação brasileira é um sucesso. Mas começou atrasado. E a gente sabe, por dados internacionais, por exemplo, a plataforma Our World in Data, que é ligada à Universidade de Oxford, ela mostra o seguinte, que dos países mais populosos do mundo, ou seja, todos que têm mais de 50 milhões de habitantes, o Brasil foi o país que teve mais mortes por Covid por 1 milhão de habitantes. Foram 3.183, isso é dado de ontem. O senhor diz que a gestão do governo federal foi satisfatória na pandemia, quando a gente observa números como esse, candidato? O governo federal investiu mais de 700 bilhões de reais no combate à pandemia. O governo federal, primeiro, suportou todo o fechamento de comércio, recompletando os saldos do Fundo de Participação de Estados, do Fundo de Participação dos Municípios, garantindo a prestação de serviço público, aportando dinheiro diretamente, postergando o pagamento de serviço da dívida, ou seja, a gente permitiu que servidores públicos recebessem seus salários, porque isso não ia acontecer. O governo também garantiu que várias pessoas não passassem fome com auxílio emergencial. Um dinheiro que virou poupança no primeiro momento e logo depois virou consumo e manteve a nossa economia aquecida. O governo atuou nas mais diversas áreas para impedir um colapso absoluto. Quantas empresas foram salvas com benefício emergencial? Quantas empresas foram salvas por meio do Pronamp? Quantos empregos foram preservados? Tanto é que a gente teve um resultado líquido positivo em 2020. Ou seja, se levou em consideração a questão econômica, a questão social, ou seja, se analisou o problema em todas as suas dimensões. E a ação do governo foi muito firme, inclusive na questão da vacinação, do tratamento de saúde. Vou pedir um momentinho para o senhor aqui, porque a partir de agora, para você que está assistindo a entrevista com o Tarcísio de Freitas pelas redes sociais, pode continuar acompanhando a transmissão completa no G1 por g1.com.br. Eu volto falando agora de impostos. Candidato, o senhor tem dito que apoia o corte de ICMS, que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, justamente para reduzir o preço dos combustíveis, o que de fato aconteceu. Por outro lado, o Estado de São Paulo, segundo contas do próprio governo, pode perder 4 bilhões de reais de arrecadação. O senhor quer ser governador do Estado. Esse dinheiro não vai fazer falta na administração? Olha só, o superávit primário previsto para o ano passado era de 14 bi, o Estado fechou com 46. E no final das contas faz muito sentido você reduzir tributo daqueles insumos que são essenciais para a produção. Impostos sobre a produção são impostos ruins. E quando você alivia a produção, ou seja, de combustível, energia são insumos fundamentais para a produção, no final das contas você tem um efeito diferente. Você até perde arrecadação no primeiro momento, mas você começa a gerar mais investimento. Investimento que o dinheiro que sobra do corte de impostos vai virar ampliação de planta, vai virar compra de equipamento, vai virar aquisição de insumo, vai virar terceiro turno, vai virar contratação de pessoas, vai virar emprego. Então faz muito sentido o alívio da carga tributária. O governo federal aliviou a carga tributária de mais de 600 itens na pandemia. Enquanto isso, o governo de São Paulo aumentou o imposto. O ICMS per capita no estado de São Paulo subiu 26%
de 2019 até então aqui. você vai manter esse ICMS reduzido se o senhor for eleito? Sem dúvida. Não vai aumentar essa tarifa, nem vai contestar mais? Não. E não pretende recompor essa perda de 4 bilhões de reais, porque é uma entrada constante no caixa que vai simplesmente deixar de ser interrompida. Vai ser interrompida. Né? A gente precisa recompor a arrecadação com mais investimento, com a atração de novos negócios, com negócios que não existem, trazendo empresas de volta para o estado de São Paulo, para que a gente possa repovoar o oeste do estado, para que a gente possa repovoar a Alta Paulista, para que a gente não perca mais empresas para o Mato Grosso do Sul, para que a gente olhe pela indústria de calçados de Franca, de Jaú, de Birigui, que está perdendo posição para o Nordeste, para Minas Gerais, para que a gente olhe pela indústria de laticínio, para os frigoríficos, que começaram a sair também do estado em direção a Minas Gerais, ou as processadoras de alimentos que estão indo embora para o Paraná e Santa Catarina, a indústria automobilística que deixou o estado rumo ao Nordeste, rumo a Goiás, agora recentemente, como foi o caso da Caoa. Isso é trazer divisa, isso vai trazer investimento, vai trazer, no final das contas, emprego e vai trazer arrecadação. IPVA, como é que fica? O senhor vai baixar o IPVA aqui em São Paulo, vai manter como ele está? Olha, as alíquotas de IPVA subiram e hoje a gente tem as alíquotas mais altas do Brasil junto com alguns poucos estados. E o que aconteceu? A gente começou a ter emplacamentos no Paraná e emplacamentos em Minas Gerais. Quando a gente pensa na questão das pessoas que passam por mais dificuldades, São Paulo é o estado que leva mais anos para dar a isenção de IPVA. Quanto alguns estados a fazem com 10 anos, outros com 15, São Paulo está fazendo com 20. E tem a questão do incentivo para novas tecnologias. Por exemplo, São Paulo é um dos poucos estados que não tem nem isenção parcial ou total para o carro elétrico. Então a gente vai rever também a questão do IPVA. O senhor falou que é a favor, né, de o estado abrir mão temporariamente ali de receitas de impostos. Mas como é que vai ficar a situação das universidades estaduais de São Paulo, que são reconhecidas como algumas das melhores do Brasil, USP, né, Unesp, Unicamp, e também da saúde pública, que tem orçamento atrelado ao orçamento do governo do estado? Nesse período ali em que o estado deve perder receita, como o senhor afirmou. Como eu falei, a recomposição de receita pelo movimento da atividade é muito grande. Mas no primeiro momento todo mundo vai sofrer e todo mundo vai ter que fazer cortes. Mas acontece o seguinte, aí por isso que você tem uma parcela de orçamento discricionário para justamente recompor para aquilo que é prioritário, para a saúde, para a educação. Obviamente, ICMS é a principal parcela de arrecadação do Estado, mas não é a única. Universidade pública é prioridade, na sua opinião? Claro que é. Eu sou formado numa universidade pública. Eu tive uma vida acadêmica até bem sucedida, então eu dou muito valor à universidade pública. O senhor manteria o mesmo patamar de recursos nesse período de vacas magras ali, nesse intervalo? Não só vou manter o mesmo patamar de recursos, como vou aumentar a autonomia das universidades públicas, né? A autonomia de gestão. Eu confio muito nos quadros dessas universidades e reconheço os serviços prestados para a sociedade. Nós temos universidades de ponta e a gente vai investir muito em inovação. Os estados americanos que mais crescem hoje são os estados que mais investem em inovação. A mesma coisa acontece no Brasil. Santa Catarina tem crescido muito por investimento maciço em inovação. As universidades podem ajudar muito a incubar startups, a promover a inovação, a ajudar a turbinar os nossos parques, o nosso Parque Paulista Tecnológico e prover mão de obra e ajudar o Estado a resolver seus problemas. Ela já tem autonomia. Como é que o senhor pretende aumentar ainda mais essa autonomia? Em que sentido? Autonomia total, né, para que elas possam tomar sua decisão de gestão e aplicar os seus recursos. A gente está falando de recursos, né? Dinheiro, volume de recursos do Estado, e a gente está num momento de desigualdade absurdamente grande, um problema do Brasil de séculos, né? Com efeitos na economia, na vida das pessoas. O senhor acredita que dá para abrir mão do orçamento, mesmo que momentaneamente, se a gente tem que enfrentar todo esse drama social de muita gente morando na rua e passando fome? Claro, porque é isso que vai estimular a produção, é isso que vai trazer emprego. A gente vai combater a fome, obviamente, com o programa de transferência de renda e também apresentando a porta de saída. A verdadeira assistência social reside em você entender a raiz da pobreza, em você construir um plano de desenvolvimento individual para as pessoas que passam por dificuldade, em você capacitá-las para elas serem de novo recepcionadas pelo mercado de trabalho, ou seja, a gente promover a reciclagem, promover o treinamento,
dar para ela uma oportunidade e fazer com que ela possa caminhar. Ou seja, a partir do momento que você promove a industrialização, a partir do momento que você traz negócio, a partir do momento que você está gerando divisas, você está gerando oportunidade, o Estado todo cresce. Então, uma assistência social orientada a resultado, orientada ao crescimento, juntamente com a promoção da indústria, com a promoção do emprego que vem, por exemplo, via crédito para o pequeno e microempreendedor, fundamental, crédito com aval estatal, né? Porque é o exemplo do Pronamp. Por que o crédito começou a chegar na ponta para o pequeno? Porque você tinha o FGI. Falando desses temas sociais aqui, a gente tem uma participação do público. O público está mandando perguntas aqui desde sexta-feira aí pelo site do G1. E a Amélia pergunta o seguinte: qual o projeto para melhorar a vida das pessoas que moram em comunidades? Olha, a gente precisa realmente de um grande programa de reassentamento e reurbanização dessas comunidades. A primeira coisa, fazer a regularização fundiária, atuar junto às prefeituras para que a gente possa fazer a regularização fundiária. Aliás, a atuação junto à prefeitura é fundamental para que a gente possa compartilhar a experiência e adequar planos diretores, para que eles saiam do conceito e consigam migrar para a prática, que a gente consiga, por exemplo, adensar mais gente onde você tem melhor infraestrutura de saneamento e de transporte. Isso não pode ficar só no papel, né? Tem que se tornar uma questão viva. Fora isso, ajudar e trabalhar na melhoria, na infraestrutura, na urbanização desses assentamentos. Aumentar a oferta de vagas na escola, tanto para a educação infantil, para a educação, para o ensino fundamental, né? Porque, observe, mesmo a competência do Estado, estando lá em parte Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, a gente não pode se esquecer que a gente tem que combater o analfabetismo, que a gente tem que dar creche para que as mães possam trabalhar e, no final das contas, o Estado pode ajudar os municípios, é fundamental que ajude, né? Tanto na questão pedagógica quanto na questão infraestrutura. As escolas têm que ser um locus de integração com a sociedade. A segunda questão é a questão do saneamento básico, para que a gente não tenha mais esgoto correndo a céu aberto, para que a gente possa ter a coleta de resíduos sólidos, né? Para que a gente possa ter canalização dos canais, né? Limpeza desses canais, para que a gente possa ter iluminação, que é fundamental para que a gente tenha segurança. Então, há de se entrar com um grande programa de urbanização nessas áreas de comunidade. E nesses programas de urbanização, o senhor vai conversar com os movimentos sociais, com o MTST, por exemplo? Sem dúvida, vou conversar com todo mundo. Eu fui um ministro, por exemplo, que conversava muito com todo o meu público no Ministério da Infraestrutura. Eu conversava com os estivadores do Porto. Vou te dar um exemplo. A gente começou a conduzir o processo de privatização portuária e nós não tivemos problema. Muita gente dizia, é impossível conduzir um processo de privatização de portos no Brasil. Vai ter movimento, vai ter greve, vai ter isso, vai ter aquilo. Não teve. Por quê? Porque nós conversamos com os trabalhadores. A gente sentou com a Federação Nacional dos Estivadores, com os sindicatos de estivadores, ajustamos as questões no modelo que diziam respeito à relação capital-trabalho e conseguimos uma boa equação. Essa equação estabelecida no diálogo e na confiança. Nós não tivemos greve de caminhoneiros nesse período. E apesar de muita gente chamar greve, etc., e às vezes a imprensa chegava até a dar... Mas é uma categoria que apoia o presidente, né? Historicamente. Agora o MTST está de outro lado, digamos assim. O senhor vai sentar com o MTST também. Claro, porque existe uma questão aqui premente, que é a questão da habitação. Então a gente quer investir muito na habitação. A gente tem muita casa, tem muita moradia para construir. Isso é a raiz de uma série de problemas. A pessoa não vai aprender se não tiver casa, se não tiver teto. A pessoa não vai ter saúde se ela não tiver teto. Ela não vai ter emprego se ela não tiver teto. Então, faz parte da política de assistência social dar o teto. Seja a moradia em si, seja o aluguel social, para que a pessoa tenha tempo de se estabelecer, de voltar ao mercado de trabalho. Olha, você veja a questão da Cracolândia. A resolução de uma questão Cracolândia envolve a aliança de várias políticas públicas. Uma delas é a política de habitação, porque ninguém vai para a rua para consumir droga. As pessoas estão consumindo droga porque estão na rua, porque não tem teto. E aí esses movimentos que são organizados, né, que estão imersos no problema, são fundamentais. E o diálogo é fundamental, é importante. Conversei muito com caminhoneiros, conversei muito com estivadores de porto, conversei com os agentes de mercado. Ou seja, a minha gestão no Ministério da Infraestrutura, para quem me conhece, foi pautada no diálogo. Ou você acha que em algum momento da história, caminhoneiro ligava para o ministro, às vezes de madrugada,
Isso acontecia. Ou mandava WhatsApp e o ministro estava no grupo de WhatsApp dele. O senhor vai atender se o pessoal dos movimentos sociais Sempre também atendi. ligar de madrugada? Sempre atendi. Sempre atendi ela. Eu queria perguntar... Eu sou um prestador de serviço. Eu sou um servidor. E o seu telefone vai estar sempre ligado, então? Está sempre ligado. Eu sempre atendi caminhoneiro 2 horas da manhã, atendi caminhoneiro domingo, e quem conviveu comigo no ministério sabe que eu estou falando a verdade. Isso sempre aconteceu. Queria encaminhar aqui o assunto para a segurança, mas antes falando também de aliados. Em abril desse ano, o senhor disse que o Estado de São Paulo fez um pacto com o crime organizado para não combatê-lo. Isso foi numa entrevista. Já em julho, o senhor gravou um vídeo com o agora ex-prefeito de Embu das Artes, o Ney Santos, dizendo que ia trabalhar com ele para atender às demandas da cidade de Embu das Artes. O Ney Santos ele foi cassado logo depois e nessa semana, a semana passada, inclusive, o tribunal reafirmou essa cassação. Ele é do seu partido, o Republicanos, e é investigado por ligação com o crime organizado em São Paulo. Por que o senhor aceitou o apoio dele? Você já respondeu a pergunta. Vamos lá, eu gravei um vídeo direcionado ao cidadão de Embu com a figura do prefeito de Embu das Artes. Mas ele estava ao seu lado. Estava numa reunião com vários prefeitos. E eu gravei vídeo com vários, com todos, inclusive com ele. O senhor continua aceitando o apoio do Ney Santos? Como é que o senhor vê essa sua participação com ele? Eu vou trabalhar com prefeitos que trazem legitimamente demanda, que representam ali aquela comunidade, que precisam de um porta-voz. Naquele momento, quem era o porta-voz de Embu para mim, do ponto de vista institucional? O prefeito. Ele trouxe demandas e eu disse, vou atender as demandas de Embu, vou trabalhar pelo cidadão de Embu, não tem nada demais nisso. O senhor se sente desconfortável em tê-lo no mesmo partido, no Republicanos? Porque várias reportagens da imprensa mostram que o Ney Santos ele já foi preso várias vezes, inclusive por assalto, lavagem de dinheiro, responde a um processo recente aí por andar com motorista com arma, com numeração raspada e já foi afastado do carro, como eu acabei de dizer. Essa é uma questão dele com a justiça, né? Os partidos, todos eles. Tem gente boa, gente que tem problema, né? A questão você tem que olhar para a minha postura. Eu fui um cara que, quando assumi o Ministério da Infraestrutura, que é o herdeiro do Ministério dos Transportes, investiu muito em governança. Eu criei uma Secretaria de Integridade. Eu coloquei para chefiar a Secretaria da Integridade delegado de Polícia Federal. Eu trouxe a Polícia Federal para dentro da minha gestão, para que a gente atuasse preventivamente. A gente estabeleceu um mecanismo seguro de denúncia. A gente criou uma portaria para ter processo seletivo para a escolha de dirigente. E a última análise da escolha de dirigente era a análise de integridade do perfil. A gente, por exemplo, criou o selo Mais Integridade para premiar empresas que se destacavam no quesito integridade. Falando em polícias, qual vai ser a sua política salarial para as polícias aqui em São Paulo, já que essa é uma reivindicação grande deles? Olha, nós temos que melhorar os salários. É incompatível que a gente tenha uma polícia muito bem treinada, muito motivada, muito vocacionada. Eu tenho conversado com os policiais aonde quer que eu vá. Eu vejo, né, o brilho no olho, eu vejo lá que eles estão dispostos realmente a entregar muito pela sociedade, mas são extremamente mal remunerados. E qual o problema da baixa remuneração? A baixa autoestima, a evasão. Então, hoje, você tem um déficit grande de policiais militares, você tem um déficit enorme, né, de policiais civis. E qual é o problema quando você tem essa evasão? Você não tem efetivo, você perde potência no policiamento ostensivo, você também não consegue manter distritos policiais operando. Ou seja, são distritos que fecham à noite, né, que muitas vezes, quando a polícia militar realiza um flagrante, ela tem que viajar, às vezes, 50, 100, 150, 200 quilômetros para ir ao distrito policial mais próximo para fazer o boletim de ocorrência, e aí você tirou uma guarnição de operação, você deixou uma cidade desguarnecida. Então, várias cidades do estado de São Paulo estão sofrendo com falta de efetivo, né? A falta de efetivo prejudica o Oeste, porque eles ainda sofrem com as questões das saídas temporárias. Aí sai, o preso sai e não tem ninguém, não tem a guarnição ali. A questão da Baixada Santista, da mesma forma, porque no período de veraneio você tem um policiamento mais completo e quando chega fora dos períodos de veraneio você tem menos efetivo. Vale do Paraíba, a mesma coisa, está faltando efetivo. Voltando ao ponto da valorização salarial, né? No governo Bolsonaro, o que a gente viu foi uma promessa de aumentar o salário da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal também. Isso gerou uma crise com outras categorias, a gente teve greve, teve protesto e ninguém teve aumento no final. O senhor pretende reproduzir esse modelo em São Paulo de priorizar algumas categorias, vendo o risco que isso pode dar? Nosso governo vai ser o governo da racionalidade. A gente vai enxugar,
despesa administrativa, despesa de custeio, aproveitar, por exemplo, para gerar caixa e fazer receita com um grande equipamento imobiliário que você tem. Você tem que perguntar, por exemplo, o que vale mais a pena hoje? Você ter um prédio ou alugar uma laje? Né? Você alugar um espaço onde você já tem as despesas de segurança, de manutenção, arcadas pelo condomínio. O Estado de São Paulo tem um patrimônio muito grande que pode ser desmobilizado e a gente fez muitas parcerias com a iniciativa privada no Ministério da Infraestrutura. Nós reduzimos muito o custeio do Ministério da Infraestrutura. Em 60 dias eu cortei em contratos de custeio mais de 160 milhões de reais ano. Então a gente sabe a receita. E por outro lado, valorizar aquilo que é essencial para a prestação de serviço público, porque o Estado tem que ser encarado como uma grande empresa prestadora de serviço. Eu não vou ter educação de qualidade se eu não valorizar professor, se eu não valorizar diretor de escola. Eu não vou ter saúde de qualidade se eu não olhar pelos profissionais de saúde. E não vou ter segurança pública de qualidade se eu não olhar os profissionais de segurança pública. Né? Eu tenho que olhar o policial civil, o policial penal, o policial militar. Então, essas categorias são muito caras para a prestação de serviço de qualidade. Ainda sobre polícia, o senhor tem um perfil técnico, né, valoriza muito os números, mas, no entanto, o senhor tem dito que pretende rever essa política de uso de câmeras nos uniformes dos policiais militares. Por que o senhor pretende rever se os números mostram que em um ano a letalidade policial caiu 18%, melhor, desculpa, caiu 80% nos 19 batalhões onde essas câmeras foram implantadas? Engraçado, a pessoa se preocupa muito com a letalidade policial. Eu não vejo muito pouca gente preocupada com a percepção de segurança da sociedade. Nesse caso, os números mostram que caiu o número de pessoas que são mortas pela polícia e caiu o número de policiais que também são mortos nos confrontos, justamente por causa do uso das câmeras. Aumentaram, os roubos de celular aumentaram, o sequestro relâmpago voltaram, a quadrilha do Pix está atuando livremente, porque você colocou a polícia numa situação de desvantagem em relação ao bandido. Então eu acho que isso, primeiro, na minha opinião, na minha cabeça, isso representa um voto de desconfiança para o policial. Estou dizendo para ele. E isso tá bem inserido em cada pergunta que me faz sobre esse tema. Eu não confio em você. Mas não é o contrário, os policiais se sentem até mais seguros na sua ação, porque eles sabem que não estão fazendo... Eu costumo conversar com policiais. Inclusive, tem policiais... Eu converso bastante. Policiais que já saíram do governo e que se declararam a favor dessa medida por reduzir, inclusive, a mortalidade do próprio policial. Veja, eu acho que toda política pública pode e deve ser revisitada. Pontos bons podem ser aproveitados, pontos ruins têm que ser afastados. Né? Me preocupa, por exemplo, a questão de uma tropa especial estar usando câmera. Será que cabe a câmera para tropa especial? Que tropa especial, exatamente? A rota, por exemplo, o senhor acha que não deveria usar? Na minha opinião, não. Na minha opinião, é incompatível com o tipo de atuação que a rota tem, com a natureza de atuação. Mas a rota não tem que seguir a lei como qualquer força policial, como qualquer servidor público, o professor, quem disse que ela não o médico? Vai seguir a lei porque não estando com a câmera? Mas por que a câmera intimidaria? Por que você não acredita que a polícia vai seguir a lei? Não, eu estou perguntando para o senhor, na verdade, por que o senhor acha que a câmera intimidaria o policial? Coisa, a questão é essa. O fato de não ter a câmera não significa que o policial não vai seguir a lei. Mas por que ele não poderia estar com a câmera ligada? Essa é a questão. Porque às vezes ele pode ser alvo, por exemplo, de uma isca, de alguém que vai desmobilizar uma guarnição, ele vai ser obrigado a fazer um flagrante, que ele sabe que não tem relevância, porque aquilo vai deixar o caminho livre, né, para um crime de maior potencial. Né? Por ali vai sair uma grande quantidade de droga, uma grande quantidade de arma, e aí eu desmobilizei aquela guarnição. O senhor acredita que a câmera proteja o próprio policial? Em alguma medida, sim, mas em alguma medida, ela, para mim, é prejudicial à política de segurança pública. Eu acho que ela tem que ser reanalisada. Aqui a gente teve uma pesquisa da Datafolha feita no mês passado que mostra um apoio de 90% da população a esse projeto. Mesmo com esse apoio maciço ali da população, o senhor acha que é algo a ser discutido? Eu estou colocando meu ponto de vista, gente. Uhum. Esse é meu ponto de vista. Okay. E eu sou candidato para colocar meus pontos de vista. Vamos falar sobre a segurança em favelas e em comunidades. De que forma o senhor pretende garantir a segurança nesses locais? Né? Muitas vezes a gente sabe que os moradores desses locais sofrem duplamente ali com a insegurança, por parte de bandidos, na maior parte dos casos, mas em alguns casos também por parte de alguns maus policiais. Como é que o senhor pretende, qual é a sua estratégia para restaurar a confiança dessas comunidades na polícia, que é fundamental? Bom, primeiro a gente tem que restabelecer a infraestrutura.
né? A gente tem que trazer o emprego para dentro, a gente tem que privilegiar o empreendedorismo, a gente tem que privilegiar a capacitação profissional, a boa formação, né, escolar, a boa formação técnica. Segundo, eu tenho certeza que a infraestrutura, a iluminação, o melhor saneamento vai ajudar muito a resolver problemas relacionados à segurança pública. Terceiro, é apostar no policiamento comunitário, é aproximar realmente a polícia das pessoas, né? Para que as pessoas conheçam aquele policial, para que aquelas pessoas estabeleçam essa relação de confiança, para que haja diálogo. Eu acho que tudo nessa questão, principalmente da assistência social, do combate à pobreza, do combate a situação de adversidade tem a ver com o estabelecimento de relação de confiança, fortalecimento dos CONSEGs, fortalecimento do policiamento comunitário, né? Fortalecimento das guardas civis metropolitanas que, no final das contas, atuam em conjunto com a Polícia Militar, então são um braço, são uma referência, vão ajudar o policiamento ostensivo. Isso é fundamental para que a gente restabeleça uma boa política de segurança pública. O senhor pública. pretende aumentar as bases comunitárias da polícia nesses locais? Porque a presença da polícia na comunidade, a presença da base comunitária é fundamental para estabelecer essa relação de confiança. E por isso que eu falo, a gente tem que ter efetivo, a gente tem que cuidar do salário, a gente tem que cuidar do servidor, a gente tem que valorizar o profissional. Eu valorizo muito o profissional da polícia, né? Eu valorizo muito o esforço, a dedicação de quem veste uma farda para me defender, para quem vai correr o risco por mim. É assim que eu enxergo essa pessoa. Alguém que está lá, né, que às vezes passa despercebida, mas está lá para me proteger, para prestar um grande serviço, um serviço muito relevante. Vamos falar sobre transporte. Temos uma pergunta aqui também do público. A Lara pergunta o seguinte: qual a proposta para a expansão das linhas de trem, principalmente a 9 Esmeralda, né? O Vital Filho pergunta o seguinte: o metrô de Taboão da Serra, ele vai sair do papel? Então são duas perguntas relacionadas aos trilhos. Uma ao trem e outra ao metrô. Eu acho que nós temos dois problemas hoje, que são as duas linhas, a 8 e a 9, que passaram por um processo de concessão, estão apresentando muitos problemas, né? E aí a gente tem que revisitar esse contrato. De que maneira? Fazer com que o contrato seja cumprido, que aqueles indicadores de performance sejam cumpridos para que a gente possa melhorar a prestação de serviço, né? É inadmissível que a gente tenha tantas irregularidades, né? Tantas falhas, que no final das contas acabam prejudicando uma quantidade grande de pessoas. Como é que o senhor vai fazer isso se já se passaram aí 7 meses, né, desde essa concessão, e os problemas continuam acontecendo, várias falhas, muita gente esperando? Os instrumentos contratuais. Quais são? A aplicação de multa. Muitas vezes a concessionária acaba recorrendo, não paga. Mas né? aí, para isso, você tem o instrumento da incapação, você tem o instrumento da caducidade. Eu acho que você tem que mostrar a mão pesada do Estado e precisa mostrar que tem um poder concedente que vai atuar dentro do contrato. Caducidade, só para explicar para o nosso público o que significa. A caducidade é a terminação do contrato, é a extinção contratual, ou seja, você tira o contrato daquele concessionário. Então, como ele descumpriu uma série de cláusulas contratuais e você foi dando uma gradação de penalidades, chega um ponto que você dá a penalidade máxima, que é a própria extinção do contrato. Se eleito, o senhor cogita essa saída? Claro, se não melhorar a prestação de serviço, a caducidade é um instrumento contratual, instrumento previsto no contrato de concessão. O senhor é o grande defensor das concessões. Só para completar também, desculpa, não, por favor. Porque aí tem a outra pergunta, se o metrô vai chegar em Taboão. Eu acho que a linha 4 tem que sair da Vila Sônia, chegar em Taboão, chegar em Cotia. A linha 2 tem que sair da Vila Prudente, chegar na Penha, chegar em Guarulhos, é fundamental. Né? Mas vai chegar durante o seu eventual mandato? Vai chegar. Em 4 anos é suficiente para entregar e inaugurar a estação Taboão da Serra, como pergunta do Vital? A linha 2 é possível e fazer chegar em Taboão é possível também. A gente vai investir, por exemplo, na ligação da Lapa para São Bernardo do Campo. Né, eu acho que é fundamental, então, fazer projeto, fazer a contratação. A gente tem que ter a linha 17 sendo concluída e depois expandida, porque não adianta só ligar Congonhas a Pinheiros. É importante que ela se ligue à linha que passa no Jabaquara e chegue na linha 4 para atender Paraisópolis. Então, nós vamos investir muito na expansão do transporte ferroviário. Agora, esse seu modelo de concessão, ele vai repetir o modelo de concessão das linhas 8 e 9 ou ele vai ser diferente e em que termos? Olha, os modelos de concessão que nós fizemos no Ministério da Infraestrutura foram muito bem sucedidos, porque a gente conseguiu tratar os riscos, fazer uma distribuição muito equilibrada, né? Conseguimos aliviar a tarifa do cidadão e deixar a regra do jogo muito clara. Então, nós não tivemos problemas
contratuais naquilo que nós leiloamos, né, durante a minha gestão. Por outro lado, a gente tem o Porto de Santos, né, que era uma das joias da coroa aqui em São Paulo, e nesses 3 anos e meio a concessão do Porto de Santos não saiu. Por quê, candidato? Está na fase final. Eu acho que a gente precisava fazer uma primeira, isso foi bem planejado, a gente precisava ter uma primeira experiência com concessão primeiro, que foi a do Porto do Espírito Santo, para que a gente pudesse entender o tamanho do desafio regulatório, né? Aquele desafio, como eu vou garantir, por exemplo, segurança jurídica para os atuais operadores portuários, como eu vou fazer com que, como vai se dar a composição de capital para que um operador não haja em detrimento do outro, caso vencesse a licitação, para que eu não tivesse uma postura anticoncorrencial, e como que eu vou trazer investimento baixando tarifa, que no final das contas você quer uma redução de custo do Brasil. Enfrentamos esses desafios, entendemos, colocamos o Porto de Vitória em leilão, foi um grande sucesso, e o processo de Santos está muito bem encaminhado, já indo para a reta final, que é a análise do Tribunal de Contas da União. Ou seja, super complexo, mas que é um processo que está bem adiantado, vai sair do papel, irá para a praça e vai ser um grande sucesso, resolvendo, inclusive, problemas de imobilidade da Baixada Santista. Já ia perguntar sobre isso, porque todo mundo ali, né, tem a necessidade de ter uma ligação mais fácil entre Santos e Guarujá, e o que acabou se optando foi pelo túnel, que quem tem que construir vai ser a concessionária, né? Vai ser feita uma concessão para o túnel, então eu vou ter uma concessionária para o porto e uma concessionária para o túnel. Só que o custo desse túnel é arcado pelo concessionário do porto. Por que não fazer uma ponte que seria mais rápido ali, pelo menos do ponto de vista do morador das duas cidades, que tem essa urgência para facilitar a mobilidade? Porque não ia atender todos os interesses. Por exemplo, se você faz a ponte, onde é que ela ia passar? No canal, na área de manobra, na frente dos terminais de contêineres, dos principais terminais de contêineres do Porto de Santos. Então, primeiro, você ia ter um problema com manobrabilidade de navio. Segundo, o modelo que foi proposto, que era de prorrogação do contrato de imigrantes, extensão do contrato de imigrantes, ia fazer com que a gente mantivesse pedágios muito caros por muito mais tempo. Eu posso ter a ligação via túnel, né, que é uma ligação que vai atender igualmente, não é tão mais rápida, porque o tempo de construção do túnel e da ponte se equivalem a um custo menor, porque eu não vou precisar prorrogar aquele contrato que tem tarifas altas. E nem prejudico a expansão do porto, que vai ser o maior hub de contêineres da América Latina. A razão é técnica. Falando ainda sobre possíveis concessões, Sabesp. O senhor vai privatizar ou não vai privatizar a Sabesp? Olha, nós vamos estudar bastante a questão Sabesp. A gente entende a complexidade. A Sabesp é uma empresa que presta um bom serviço ao Estado, está presente em mais de 360 municípios, então tem todo esse arranjo institucional que é importante. No entanto, a gente tem que ver algumas coisas. Por exemplo, quando eu confronto custo Sabesp, custo operacional com custo regulatório, eu vejo que há hoje um custo Sabesp maior do que o custo regulatório. Quando isso acontece, o acionista está perdendo valor. Então, isso é um sinal de alerta. Eu tenho que ver a questão do custo por ligação e o custo por pessoa Sabesp versus os custos da iniciativa privada, né? Eu tenho que ver, por exemplo, como que a gente vai se preparar em termos de estoque de investimento para fazer frente a alguns desafios. Quais são os desafios, né? Como que a gente vai aumentar, vai diminuir as perdas na rede, né? Perdas técnicas, perdas não técnicas, e aí é investimento em sensorização. Como que a gente já tem as informações necessárias nesse momento, já que o senhor está citando vários dados, para dizer se deve privatizar ou não, porque é um assunto, né, que acaba sendo sensível para o eleitor. Tem que ser feito com calma, né? Você tem vários indicativos que a privatização poderia ser um bom caminho. Mas, em contrapartida, você tem todo esse arranjo institucional, tem uma empresa que tem uma boa tradição. O preço da água não pode aumentar se ela for privatizada? Não, pode diminuir. Sabe essa é a sua expectativa? Claro, porque você tem uma grande joia da coroa aí, que são os contratos de concessão que estão vencendo. Então, na privatização, você teria a possibilidade excepcional de fazer a prorrogação desses contratos. Essa prorrogação gera um recurso, gera um upside. E esse dinheiro a mais que você arrecada nesse upside, você aplica para reduzir tarifa. O modelo Eletrobras, onde a privatização ocorreu com prorrogação dos contratos das usinas, o dinheiro da prorrogação está alimentando a conta de desenvolvimento energético e a tarifa de energia vai baixar. A gente vive num estado, e principalmente numa cidade muito diversa, né, formada por pessoas do mundo todo e de diversos perfis. E São Paulo é a sede da maior parada LGBTQIA+, do planeta. Inclusive, parada que leva o nome Orgulho, né? No próprio nome, Orgulho LGBTQIA+. Por que essa população ficou fora do seu programa do governo, não é citado em nenhum momento no plano de governo? Veja bem, o meu plano de governo, que a gente protocolou no TSE, são diretrizes, são linhas muito gerais, né? Que são linhas que vão ser ainda desenvolvidas.
a população LGBTQI+, vai estar presente no meu governo, porque o meu governo vai ser um governo da inclusão, vai ser um governo que eu não vou fazer nenhum tipo de asepsia de gênero, nenhum tipo de separação, de discriminação. Mas não merecia nem uma mençãozinha no programa de governo, essa comunidade? Eu tratei de coisas muito pontuais no plano de governo, né? O plano de governo é um plano vivo, ele é revisitado a cada dia. Então, essas pessoas terão espaço, elas terão espaço no meu coração, elas terão espaço na minha ação. Elas não serão excluídas. Elas terão espaço no secretariado? Elas terão políticas públicas vivas, voltadas para elas, contra a discriminação, que favoreçam o empreendedorismo, a inserção no mercado de trabalho, né, que abra o espaço das empresas. Você pode dar um exemplo de alguma política específica para esse público? Por exemplo, o crédito voltado para esse público, o crédito específico para esse público. Assim como a gente vai fazer com as mulheres, fazer também com esse nicho de população que é super importante, é representativo. Para que eles giram que tipo de negócio? Assim, seria atrelado a algum tipo de negócio? Ao projeto que eles têm, né, com a orientação do Sebrae, para que a gente tenha um crédito orientado a resultado. Então, eles vão ter o acolhimento, eles vão ter a orientação técnica, eles vão ter acesso ao capital. Voltando a esse tema aqui, já que o senhor está falando de empréstimo, né, e de concessão, eu queria falar um pouquinho sobre seu projeto para desburocratização. O senhor fala muito em desburocratizar o Estado de São Paulo. A gente sabe que aqui já caiu muito, né, o prazo ali para abertura de empresa, está em poucos dias. O que exatamente o senhor pretende desburocratizar aqui? A gente precisa dar uma carga grande de governo digital. Por exemplo, apesar de toda essa desburocratização, você ainda está levando 3 anos, 4 anos, 5 anos para licenciar, por exemplo, determinados empreendimentos, para licenciar um simples loteamento. O Grapoab, por exemplo, que devia ser uma instância, um grupo para facilitar o investimento na área imobiliária, muitas vezes tem sido um impedidor. Ações como foram tomadas, por exemplo, no governo federal, com a criação de uma secretaria dedicada à questão da atração do investimento, que funciona como um hub, uma grande porta de entrada e uma grande porta de saída para a demanda desses investidores, funciona muito bem. É uma coisa que tem que ser privilegiada. A adesão do governo de São Paulo ao GovBR funciona muito bem. É uma coisa que precisa ser enaltecida, estendida, e a gente precisa, na verdade, trazer o governo do Estado para o GovBR também. Então, tem muitos processos que podem ser digitalizados, devem ser totalmente digitais, a prestação de serviço deve ser digital. Nós já temos hoje prefeituras no mundo fazendo prestação de serviço público no metaverso, né? Então, não é nenhum absurdo. Então, acho que a gente pode avançar muito nessa questão, mas, sobretudo, facilitar o esforço de realização do investimento, trabalhar mais com a lógica de adesão e compromisso, ou seja, todo mundo já sabe quais são os requisitos para que determinado negócio aconteça. A gente autoriza e depois a gente cumpre, fiscaliza, né, o cumprimento daqueles requisitos. Então, esse é um bom caminho aí para a gente acelerar a realização dos investimentos. Estamos falando de desenvolvimento, não dá para deixar de falar de meio ambiente, né, que é uma preocupação do mundo inteiro. O senhor tem falado de energia limpa. Quais são as suas propostas de fato? De que forma o senhor pretende incentivar a energia limpa no estado de São Paulo, que infelizmente não detém ali os mesmos ventos, né, fortes que a gente vê em outros pontos do país, por exemplo? Não tem os ventos fortes, mas tem outras qualidades. Observe que nós temos, primeiro, uma quantidade enorme de gás no pré-sal que está sendo reinjetado. Então, é fundamental a gente trazer esse gás do pré-sal para o continente, investindo na questão do transporte, da distribuição, na regulação e na tributação. Eu acho que fontes de energia, elas têm que ter um tratamento tributário especial, porque é a veia, é o core da produção. Então é importante que a gente consiga reduzir tributo para a produção de energia. Segundo, a gente tem um grande potencial com a questão dos resíduos sólidos, né? Todos os municípios, os grandes municípios, são geradores de resíduo. Nós não temos uma política integrada, por exemplo, dentro de uma região metropolitana, né, para tratamento, coleta, tratamento, destinação desse resíduo sólido e geração de oportunidade. A gente pode gerar muita energia a partir desses resíduos sólidos, né, e gerar muita receita. O estado de São Paulo pode ser líder na geração de na geração de crédito de carbono. Nós temos uma outra fonte importante que está no campo, é o ciclo da cana. O ciclo da cana nos dá o que a gente precisa hoje. Combustível a partir do etanol de segunda geração
E aí, com etanol de segunda geração, eu posso duplicar a quantidade de etanol produzida na mesma área plantada, na mesma área cultivada. O fertilizante eu posso retirar a partir do vinhoto, trabalhar com fertirrigação. E eu tenho uma possibilidade muito grande de trabalhar com cogeração de energia e também com a produção de biometano. Esse biogás, esse biometano pode ser usado, por exemplo, na substituição de toda a frota que trabalha tanto na cultura, né, os equipamentos agrícolas, as máquinas agrícolas, quanto os caminhões do transporte. E aí eu posso tornar essas culturas verdes. E tem uma questão que é fundamental, que é a produção do hidrogênio verde e o estímulo a que a gente migre para o carro híbrido, né, onde a geração de energia vai se dar pela bateria com célula de combustível a partir do hidrogênio que vem do etanol. Especificamente sobre licenciamento ambiental. O programa de governo do senhor, ele fala em incentivo ao licenciamento por adesão e compromisso. Basicamente, o próprio empreendedor declara que está seguindo as regras, certo? Agora, isso não é relaxar demais as exigências ambientais, deixar ela sob responsabilidade justamente de quem quer explorar aquela determinada área? Não, Alan, eu acho que, primeiro, é um instrumento que já existe em algumas legislações estaduais. Então, São Paulo não seria uma novidade, não seria o primeiro estado a ter a licença por adesão e compromisso. O que acontece? Existe uma gradação e o licenciamento é uma grande ferramenta de gestão de risco que consiste em você confrontar potencial degradador do meio ambiente com do empreendimento com resiliência do meio ambiente. Se eu tenho um empreendimento muito simples, de baixo potencial degradador, comum, num ambiente resiliente, o esforço de licenciamento tem que ser mais simples. Isso não vale para um empreendimento de alto potencial degradador em ambiente sensível. Então, uma coisa é você fazer um loteamento na cidade, outra coisa é você fazer uma terceira descida para a Serra do Mar. Então, são perspectivas e esforços de licenciamento completamente diferentes. Então, o que a gente está falando é que a gente tem que caminhar nessa curva. À medida que eu transito do empreendimento simples, de baixo potencial degradador, em ambiente resiliente, para o empreendimento de grande potencial degradador, com um ambiente sensível, eu vou aumentando o esforço e a complexidade do licenciamento. Então, não é um liberou geral, pelo contrário. Na verdade, dar mais racionalidade para esses instrumentos e gastar mais energia naquilo que merece que seja gasto mais energia. Aquela reunião controversa em que o ex-ministro Ricardo Salles, falou em passar a boiada no governo em relação a relaxamento de exigências ambientais. Isso não vai acontecer aqui em São Paulo, passar a boiada? Não vai ter passar a boiada. Tem racionalidade, né? Tem racionalizar para que a gente possa gerar emprego, para que a gente possa cuidar das pessoas, para que a gente seja uma potência verde. Uma potência onde a gente consiga mostrar que o Estado é sustentável, onde a gente gera riqueza através da sustentabilidade, onde a gente vai ser líder no mercado de crédito de carbono, a gente vai ser líder na produção de amônia verde, a gente vai ser líder na produção de hidrogênio verde. Isso está ao nosso alcance e, na verdade, esse tipo de medida, esse tipo de ação vai ser incentivado. A gente quer ver um Estado líder no hidrogênio verde, né? A gente quer ser um Estado referência, a gente quer oferir os recursos da economia verde e acessar outro bolso, que é o bolso do Green Finance, né? O bolso dos Green Bonds. No Ministério da Infraestrutura, a gente fez, por exemplo, celebrou um acordo com a agência GIZ da Alemanha para que a gente analisasse a repercussão da mudança climática em cada um dos nossos projetos. Fizemos a mesma coisa com o Climate Bond Initiative, ou seja, trouxemos duas entidades internacionais para olhar, para dar uma outra ótica nos nossos projetos. Consequência, a gente conseguiu, por exemplo, fazer projetos com certificação verde. Nós tivemos a primeira emissão de Green Bonds num projeto de infraestrutura no Brasil, que foi um projeto ferroviário, que é substituidor de carbono. Então, a gente caminhou na direção correta. Para fechar o nosso tópico aqui de meio ambiente, o ex-ministro Ricardo Salles, ele pode ser seu secretário? Olha, eu acho que ele vai ser muito importante no Congresso Nacional pela combatividade que ele tem, né? Eu ainda não defini o secretariado, que vocês podem ter certeza que o meu secretariado vai ser absolutamente técnico. Eu vou procurar referências em cada área para que a gente tenha a melhor gestão possível, para que a gente entregue mais resultados para o Estado de São Paulo. Acho que o Salles está aí buscando a cadeira aí de deputado federal e ele tem tudo para ser um grande parlamentar. Vamos falar um pouquinho de cultura, candidato, porque São Paulo é um polo cultural aí com
inúmeras atrações, teatro, cinema, espetáculos, né? E atrações que atraem milhares de turistas do Brasil inteiro, movimentam a economia, né? Tem uma parte responsável aí, significativamente do PIB do Estado. Só que no governo Bolsonaro a cultura acabou se sentindo deixada de lado. O Ministério da Cultura deixou de existir, né? Muitos artistas se consideraram perseguidos aí, porque houve inclusive vários ataques à Lei Rouanet, por exemplo. O que é que o senhor pretende fazer em relação à cultura? O que é que o senhor gostaria de dizer à classe artística que trabalha, que vive aqui em São Paulo? Veja bem, de fato, São Paulo é um grande polo cultural e a gente quer que São Paulo transpire, transborde cultura. E mais, que essa cultura chegue no interior, chegue em cada cidade. Você sabe, às vezes a gente está visitando o interior, as pessoas vêm conversar conosco, olha, a gente queria um espetáculo aqui, a gente queria que tal espetáculo chegasse aqui para nós. E isso é possível, porque São Paulo tem um número razoável de equipamentos, né? Eu posso citar aqui, a gente tem aí pelo menos 300 grandes teatros, bons teatros aí, inclusive no interior. É uma cultura que está hoje publicizada, ou seja, nós temos a gestão por parte de algumas OSs que, inclusive, no final das contas, promovem atividades e são as responsáveis por alguns grandes patrimônios que nós temos, ou pela gerência de orquestras, ou pela gestão de equipamentos importantes. Então, por esse modelo de publicização, de gestão via OS, é possível transpor espetáculos da capital para o interior, levar a cultura a cada um desses cantos do estado, para quem está precisando de cultura, para quem quer ter acesso à cultura, usar realmente na plenitude das suas características esse espaço que nós temos, né? Vender isso para fora do estado, para fora do Brasil, para que a gente impulsione o turismo cultural, explorar muito a questão dos rodeios, que é uma coisa muito típica do estado de São Paulo. Cada rodeio gera ali 2.500, 3.000 empregos diretos. Então é um grande patrimônio. Essa semana, agora último final de semana, começou Barretos, né, depois de 2 anos, e agora no final de semana que vem nós vamos ter também, já tive a oportunidade de estar em Americana, em Cajamar. Então é um grande espetáculo. Que compromisso o senhor gostaria de firmar então com a classe artística que tem se sentido eles podem ter certeza deixada de que lado? Eles vão ter aí uma gestão que vai olhar com muito bons olhos a questão da cultura e que vai levar a cultura para todos os cantos do estado, que a gente vai ver esses equipamentos aí, esses teatros funcionando e levando alegria para a nossa população. Uma vez eleito candidato, qual será o seu primeiro ato? Quais são as suas primeiras providências como governador? Eu acho que a primeira providência é olhar o caixa, né, ver como que a gente vai receber a questão das contas públicas, né? A gente viu um despejo de dinheiro muito grande nessa questão eleitoral aí, né? E a gente precisa ver qual é o tamanho do buraco, quão sólidos estão as contas, para que a gente possa vir com as primeiras medidas, por exemplo, que são medidas de impulsionar aí o investimento no estado de São Paulo, como as medidas de cunho tributário. Em relação à educação, que é um problema gravíssimo, né? E também a gente tem aí reflexos da pandemia. A Luciene, por exemplo, do Público pergunta o seguinte: qual o plano para a educação? E eu aproveito para perguntar o seguinte: o senhor fala em ampliar o ensino integral. Qual é a meta? Tem uma meta? Porque isso não está explicitado ali no plano de governo. Tem uma meta, a meta é triplicar a quantidade de escolas de tempo integral e fazer com que, além do ensino profissionalizante, a gente possa ter a primeira experiência profissional a partir de um programa de aprendiz. Porque como a nossa preocupação primeira é emprego, a gente percebe que o jovem muitas vezes não tem acesso a emprego por falta de experiência, por falta realmente de ter essa primeira porta aberta. E a gente vai abrir essa primeira porta aberta com o programa Jovem Aprendiz Paulista. Candidato, queria agradecer muito a sua entrevista, a sua participação com a gente, esclarecendo esses pontos aí para o telespectador, para o público paulista. Nosso tempo terminou agora. Fica aqui o meu obrigado. Muito obrigado. Termina aqui então a primeira entrevista com os candidatos ao governo de São Paulo. Nossa contribuição para deixar o eleitor do estado mais bem informado na hora do voto. Nessa terça-feira, 23 de agosto, eu vou entrevistar o candidato Fernando Haddad, do PT, amanhã. E no dia 24 de agosto, quarta-feira, será a vez do candidato Rodrigo Garcia, do PSDB. Os outros 7 candidatos ao governo do estado de São Paulo participam dessa cobertura através de uma entrevista gravada que também estará disponível no G1 em áudio e em vídeo a partir de segunda-feira, 29 de agosto, daqui a uma semana. E a íntegra de todas essas conversas estará disponível no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida.
Participaram da produção dessa entrevista, na coordenação de pesquisa e conteúdo, Cíntia Acaiaba, na coordenação e edição de podcasts, Mônica Aquino e Tiago Kazuroski, na coordenação de vídeos, Mariana Mendicelli, e na direção de imagens, Giacomo Votio. A editora-chefe do G1 é Cláudia Kreutor e o diretor Renato Franzini. Chefe de redação da Globo em São Paulo, Fernando Castro. E a direção de jornalismo da Globo em São Paulo, de Ana Escalada. Diretor de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela, e o diretor responsável, Ali Camel. Eu sou Alan Severiano e me despeço por aqui. Até amanhã.